Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Venho trazer uma mensagem a qual Deus tocou no meu coração para que os irmãos possam contemplar e meditar nessa mensagem. E se Deus tocar no seu coração, meu irmão, eu te peço, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque através do seu compartilhamento, através dos envios, outras pessoas também possam ser alcançadas e creio e pela fé que essa mensagem é uma mensagem tão abençoada, Deus, por Deus, que eu creio que vai tocar no coração de muitas pessoas. Então eu peço que os irmãos compartilhem. Me ajude aí, meu irmão, a levar essa mensagem. Estou querendo honra, não. Muito pelo contrário, eu quero que a honra seja a do Senhor. Somente do Senhor, a honra seja dele. E que a palavra dele seja levada à maior quantidade de pessoas possíveis. O título dessa mensagem é Desprezar a Deus tem as suas consequências. Fiz um pequeno esboço aqui, mas creio que não vou usar muito dele, não. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, a palavra do Senhor ela diz assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. O Senhor, ele está aqui falando, através da boca do profeta Natan, a Davi, que Davi desprezou a palavra de Deus. Nós vamos aqui contextuar um pouco sobre essa mensagem, e eu gostaria de relembrar um pouco dessa história de Davi. Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel a mando de Deus, porque Deus tinha rejeitado o rei Saul e tinha escolhido um novo rei. E Deus, ao enviar Samuel à casa de Jessé, ele disse: vai lá, que eis que escolhi segundo o meu coração. Então Davi ele é conhecido como segundo o coração de Deus. Por que Davi é segundo o coração de Deus, meu irmão? Porque Davi ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa correta. E chegando no capítulo 11 de 2 Samuel, Davi ele despreza a sua integridade. Porque quando era a época da guerra, tinha uma época certa naquela época, naquele período, e ali era período de guerra, Davi ele ia guerrear com o seu exército. Só que dessa vez Davi decidiu não ir. Davi decidiu ficar em casa, passeando pelo seu palácio, vagando pelo seu palácio. E há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. E nesse contexto, realmente, esse ditado foi bem certo, né? Porque Davi estava ali, passeando pelo seu palácio, e com certeza na parte mais alta do seu palácio, que historiadores dizem que era assim, e na parte mais baixa estava Betseba se banhando. E Davi se encanta com aquela mulher. Certamente ela era uma mulher muito bonita. E Davi chama um dos seus servos e diz quem era aquela mulher. E o primeiro alerta que Davi recebeu foi: o servo disse para Davi que aquela mulher ela era esposa de Urias, o soldado que estava na guerra. Davi, conhecedor da palavra de Deus, Davi, um homem íntegro, já devia ter julgado várias pessoas por esse ato, sabendo que o adultério era um crime. Mesmo assim ele traz aquela mulher para o seu palácio, se deita com aquela mulher e decorrência disso ela engravida. Estou contextuando um pouco, meu irmão, para que você entenda a mensagem. Quando essa mulher engravida, Davi chama o soldado Urias
para que ele pudesse se deitar com a sua esposa e dessa forma encobrir essa gravidez. Mas o soldado, ele era um homem correto, ele era um homem íntegro. Então ele não achava justo, enquanto seus amigos estavam guerreando, que ele estivesse com a sua esposa. Abra um parênteses aqui, meu irmão. Nós vamos aqui nessa guerra de Israel que está ocorrendo agora. Você vai ver histórias de pessoas que estão na guerra, homens casados, porque quando a guerra começou, Israel convocou todos o seu exército. E ali, os homens que vivem ali, eles são convocados também. Pessoas que não tem nada a ver com o exército, eles vão para a guerra, para guerrear pelo seu país. Então eles largam suas esposas, seus filhos e vão para a guerra. E enquanto não acaba a guerra, eles não voltam. Só voltam no período que é liberado para que eles possam passar uns dias com as suas esposas, seus filhos e voltem novamente para a guerra. Então, isso já é desde aquela época de Davi. Sempre foi assim. Então aquele povo estava guerreando. E Urias, ele não aceitava que enquanto seus amigos estavam guerreando, lutando nas batalhas, ele estivesse em sua casa se deitando com a sua esposa. Então Urias não se deitou. Davi faz o quê? Davi leva Urias para o seu palácio, o embriaga e manda de volta para sua casa, para que ele se deite com a sua esposa e assim aquela gravidez seja encoberta. Só que Urias, ele vai e não se deita, ele se recusa a isso e fica deitado na frente do palácio. Davi não sabia mais o que fazer e fez o quê? Colocou Urias à frente da batalha. Ciente que ao colocar Urias à frente da batalha, ele morreria. E assim ocorreu. Na guerra, Urias acabou morrendo. Então, quando Urias morre, pela lei de Israel, o certo seria que Betseba se casasse com um dos seus cunhados. No caso, algum irmão de Urias. Mas não, Davi, não sei se ele tinha irmão também, mas Davi pega Betseba como sua esposa. Passando o luto, Davi toma Betseba como sua mulher. E ali morre-se o assunto, entre aspas, porque para Deus não morre. Davi está vivendo a sua vida normal, Davi está vivendo a sua vida sem preocupação, entre aspas, de boa. Até que Deus envia o profeta Natan para falar com Davi. E aí nós chegamos no capítulo 12, a partir do seu versículo 1, que o profeta chega até Davi e conversa com Davi e fala: Davi, havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico, ele tinha muitas ovelhas, muitas vacas. O pobre não tinha muita coisa, a não ser uma pequena cordeira. E houve uma festa e esse homem rico decide pegar justamente a ovelhinha daquele homem pobre para sacrificar e para servir. Quando ele diz isso para Davi, ele se enfurece e ele olha para o profeta e disse que aquele homem deveria morrer. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Observa, meu irmão. Davi, quando ele olha aquilo, ele fala que aquele homem que fez aquilo, ele tem que morrer. Então no versículo 6, Natã olha... no versículo 6 ainda diz: e pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Observa, meu irmão, que Davi, ele repreende aquele homem e ele se enfurece, ele diz que aquele homem deveria morrer e que ele deveria restituir, no caso, 4 vezes mais
porque não se compadeceu. No versículo 7, Natan disse para Davi que este homem era Davi. E aí nós vamos ver o que o profeta diz e quão grande é o que o Senhor está falando para nós. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Observa que Deus está falando para Davi que tudo que Davi tinha foi ele que deu. E que se Davi tivesse desejo de ter mais coisas, era só pedir que Deus daria. Perdão, meu irmão. Só que Davi, meu irmão, ele desprezou a sua unção de segundo o coração de Deus. Nesse momento. Ele não quis nem saber. Davi na verdade, Davi deu com os ombros para a palavra de Deus. E quando nós vamos para a lei de Deus, meu irmão, Números capítulo 15, versículo 30, diz assim, 30 e 31. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento totalmente, será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Então quer dizer que, pela lei de Deus, Davi tinha que ser extirpado do povo. Davi tinha que ser expulso daquele povo. Pela lei de Israel, nós sabemos que o adultério ele era um ato muito grave e a pessoa era morta apedrejada. Então Davi deveria ser morto. Só que Davi era rei. Se fosse um homem qualquer, se fosse, entre aspas, esse fazendeiro, ele teria sido morto. Mas o desprezo, meu irmão, a palavra de Deus, o desprezo a Deus, traz as suas consequências. Davi, ele se arrependeu, sim. Só que Davi só se arrependeu depois que foi confrontado. Davi só se arrependeu depois que foi alertado do que aconteceria. Vamos para o versículo 10 em diante, para que nós possamos entender o porquê do arrependimento de Davi. Versículo 10 diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Aqui Davi reconheceu que pecou. Aqui Davi reconheceu que errou. Aqui Davi se arrepende. Só que o pecado de Davi não vai ficar em vão, não vai passar em branco. O pecado de Davi tem suas consequências. O que Deus está nos mostrando através dessa mensagem, meu irmão, é que nós somos falhos, somos pecadores. A própria Bíblia diz que aquele que não comete pecado mentiroso é. Então nós não somos mentirosos, nós somos pecadores. Só que nós temos que ter ciência de que quando nós cometemos um pecado, as consequências elas vêm sobre nós. Desprezo, meu irmão, quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós desonramos a Deus. Quando nós desonramos a Deus, nós estamos nos desonrando. Nós estamos tirando de nós a honra. Aqui, Davi, ele, por cometer esse erro, as consequências vieram logo em seguida.
Porque Deus, ele quando fala através do profeta Natan, ele fala para Davi que aquela criança a qual Betseba estava esperando, ela morreria. Porque Deus não se compactua com o pecado. Aquela criança não tem culpa alguma, meu irmão. Mas ela não poderia nascer vinda de um pecado. Deus não permitiria isso. Só que nós vamos ver no versículo 16 que Davi ele busca a Deus pela criança. E ele jejua. E ele passa a noite prostrado sobre a terra. O que o Senhor está nos mostrando aqui é que nem todo jejum é aceito por Ele. Nem todo jejum é aceito por Deus. Davi jejuou, Davi orou, nem toda oração também, meu irmão. E quando Deus ele mostra para Davi que esse jejum foi um jejum em vão, porque a criança ela adoece e ela morre. Davi, ele fica muito mal por causa disso. Só que isso é uma pequena consequência que ocorre. Porque logo em seguida, seu filho Aminon estupra sua irmã Tamar. E por causa desse estupro, seu outro irmão, outro filho, Absalão, ele vai e atenta contra a vida de Aminon. E ele mata o seu próprio irmão. Ele manda seu servo matá-lo. Absalão, ele foge da presença de Davi, mas ele volta para buscar o reino, para dominar, conquistar o reino de Davi, a tomar as suas esposas. Então a vida de Davi praticamente foi destruída, a família de Davi foi destruída. Então a consequência do ato pecaminoso de Davi, ela veio com muita fúria por Deus. E nós temos que entender, meu irmão, que Deus ele é justo. Deus ele é uma pessoa que ele, mesmo nos amando, ele age com justiça. E nós temos que também saber que quando Deus nos corrige, não é para mal, é para o bem. Então nós não devemos jamais desprezar a correção de Deus. Salmos, capítulo 119, alguns versículos, e eu quero compartilhar com os irmãos. Versículo 67 diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Versículo 71, foi-me bom em ter afligido para que aprendesse os teus estatutos. Versículo 171, os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinasse os teus estatutos. Então o Senhor está nos mostrando através da palavra que a correção dele é bênção. Então quando nós somos corrigidos por Deus, nós estamos buscando a sua presença e nós vamos buscar os seus estatutos. A partir do momento que nós buscamos a palavra de Deus, que nós começamos a servi-lo com retidão, Deus ele nos perdoa os nossos pecados. E desta forma nós estamos abençoados para servi-lo. Porque, meu irmão, se nós formos viver debaixo do pecado, o Senhor ele nos alerta que o salário do pecado é a morte. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, como Davi se arrependeu, nós estamos saindo da morte para a vida. E dessa forma nós estamos seguindo o caminho da vida eterna. Davi pecou. Davi errou. Mas quando foi confrontado, Davi se arrependeu. Quantos de nós, mesmo sendo confrontados, não nos arrependemos? Quantos de nós não buscamos a face do Senhor? Honrar, meu irmão, é tratar com honra, é reverenciar, é dar respeito, é manter posição,
Então nós temos que aprender a honrar a Deus e a sua palavra, porque é através da honra que nós vamos ser com Deus, através da honra que nós temos com a palavra de Deus, nós vamos ser honrados por Deus. Nós não estamos isentos de falhas, nós não estamos isentos de erros, mas o que o Senhor está nos mostrando através da sua palavra é que mesmo nós errando, nós estamos libertos da graça através do arrependimento. Então, meu irmão, não importa qual foi o teu erro, não importa qual foi o teu pecado, para mim não tem, mesmo porque eu não estou aqui para te perdoar, entre aspas, eu estou aqui para te perdoar, lógico, mas eu não estou aqui para pegar e te dar uma sentença, meu irmão. Então, quando você comete um ato, quando você peca, se arrependa, peça perdão a Deus, porque é a Ele que você merece pedir perdão, a Ele que você tem que clamar por perdão. E através de Deus é que Ele vai te perdoar, vai te abençoar, vai te proteger. No Salmo 119, meu irmão, eu estava em Salmo 119 aqui, eu acabei saindo, mas eu vou voltar aqui. No seu versículo do 1 ao 9, eu vou ler rápido, para que vocês possam entender o que é guardar o mandamento de Deus. O Salmo 119, versículo 9 ao 12. São três versículos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Nós sabemos que na Bíblia, coração tem dois significados: o coração e o coração. A Bíblia, coração também é a mente, a cabeça. Então nós temos que guardar o coração aqui, para que ele possa vir para cá. Nós temos que guardar, a palavra aqui, para que ela possa entrar no meu coração. Então guarda o teu coração, esconde a palavra no teu coração, e assim, meu irmão, você pode servir a Deus, porque Ele vai te ensinar os estatutos dele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha, sobre a tua, sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graça e paz, shalom. Deus abençoe, meus irmãos.